Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração em máquina de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje vou mostrar a substituição de um tubo de sucção, tá bom? É uma geladeira que já tem história aqui no portal, certo? Só que tem o desenrolar dessa história, a gente dividiu e hoje a gente vai então para a parte final dessa história. No meio do caminho eu vou contando o que aconteceu, tá bom? Mas hoje, substituição tubo de sucção em uma geladeira frost free. Certo? Garanto que vai valer a pena. Se você tem algum tipo de dúvida sobre esse tipo de serviço, aguenta aí que daqui a pouco você não as terá mais, beleza? Mas primeiro, deixa eu falar da Brasweld, patrocinadora aqui do canal. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia, tá bom? Procura os produtos da Brasweld na loja de refrigeração pertinho de você. Muito obrigado, Brasweld, pelo apoio e também patrocina o nosso canal, é parceirão aqui agora, o Facilita Técnico. O Facilita Técnico é um aplicativo para celular que, como o nome diz, ele tem a função de facilitar a vida do técnico de refrigeração. Por exemplo, para identificar potência, para identificar o óleo, quantidade de óleo de um compressor, para identificar a leitura, né? Para te dar a leitura do sensor, para saber se o sensor está bom ou não, ele tem também. É uma infinidade, certo? Tanto para o pessoal da refrigeração, né? Que é o nosso pessoal, como também para o pessoal que de vez em quando nos assistem também, pessoal do ar-condicionado, tem muito material para ar-condicionado, cálculo de potências, de máquinas e tudo mais. Vale a pena, baixa esse aplicativo, garanto que vale bastante a pena. Eu estou deixando inclusive o link aqui embaixo, tá bom? Se você quiser baixar através do meu link, ou se você quiser ir direto, né, na sua loja de aplicativo, vai lá, mas não deixa de baixar esse aplicativo. Facilita Técnico, valeu! Bom, então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, vamos lá. Eu vou contando a história enquanto, fui lá buscar os tubos, o tubo esponjoso e o tubo de 5,16 para a gente fazer esse reparo. Então, enquanto eu chego, né? É um prédio de apartamento, enquanto eu vou chegando, eu vou contando a história dessa geladeira. Essa geladeira, ela apresentou uma obstrução no capilar, tá certo? Então, o primeiro diagnóstico que a gente fez nessa geladeira foi obstrução no capilar. E de fato estava obstruído mesmo, certo? O capilar. Só que depois, quando a gente substitui o capilar, quando está quase tudo pronto, substituição de capilar, filtro, etc., tudo pronto para funcionar, o técnico ele vai lá e passa o dedo, olha eu aí, no elevador. O técnico passa o dedo ali no tubo de sucção, sabe? Que sai do gabinete e ele percebe que está sujo de óleo. Aí não adianta, né? A gente fez a substituição do capilar, filtro, tudo novinho. Vamos deixar com vazamento de maneira nenhuma, senão no outro dia a cliente está nos chamando. Então, a gente foi lá, buscou, né, o tubo, né, o tubo de 5,16, o tubo esponjoso, porque a gente vai passar por trás da geladeira, tá bom? A técnica que a gente vai usar é essa, certo? A gente vai fazer um furinho no gabinete, tá bom? Eu gosto de furar de dentro para fora, para não estragar esse acabamento. Esse acabamento de dentro, esse plástico, é um plástico mais duro. O de fora não tem problema. Quando você fura ele, ele é bem flexível, não tem problema nenhum. Se você furar de lá para cá, esse plástico ele racha, quebra, né? Uma espécie como se fosse, não é? Uma casquinha de ovo que pode quebrar. Certo? Então a gente fura daqui para lá. E eu vou passar por fora. Eu sei que tem gente que gosta de chegar e cortar, né, tirar o poliuretano e fazer embutido. Eu não gosto, tá? Porque tira muito material de dentro da geladeira, depois é meio chato de colocar, eu sei. Tem aquelas espumas de poliuretano para pôr, mas é complicado, então eu prefiro fazer dessa forma. Por isso eu trouxe o tubo esponjoso, ok?
Bom, então... e daqui a pouco eu vou te mostrar como que a gente, depois de quase tudo pronto, como foi que a gente viu o vazamento, tá bom? Vou te mostrar onde que tá o óleo. Você sabe que uma das melhores formas de você encontrar vazamento é quando você encontra óleo, uma mancha de óleo, né? Porque onde tem óleo tem vazamento, certo? Então daqui a pouco você vai ver. Porque sempre tem o pessoal, dá uma olhada só no serviço que eu já tinha feito ali no capilar. Eu já havia trocado o capilar, já tinha passado esse capilar. O capilar, se eu tivesse visto essa mancha de óleo, eu teria passado o capilar por trás também, junto com o tubo de sucção. Mas eu não tinha visto esse vazamento, não tinha percebido o vazamento, então a gente já tinha feito esse serviço no capilar, tínhamos passado ele por dentro do dreno, tá bom? E é uma ótima técnica você passar por dentro do dreno. Se eu soubesse que eu ia passar o tubo de sucção, eu teria passado tudo junto. Mas, como já estava feito, eu não quis tirar, tá bom? Porque já estava muito bem feito o serviço com capilar, então fica o tubo de sucção por trás e o capilar continua ali pelo dreno. Então, aí a gente está fazendo aquela lixação, porque a gente vai usar aí a junta locking, tá bom? Para fazer essa união aí. Ok? Então a gente já deu aquela lixada preliminar antes. E agora um erro. Um erro que eu fiz. Certo? Que eu não deveria ter feito. Porque eu tinha colocado já um pouco de gás para fazer o teste de estanqueidade e me esqueci de tirar o gás para cortar o tubo. Aí você vê o que acontece quando eu corto o tubo. Então não deveria ter feito, deveria ter aliviado primeiro a pressão antes de cortar o tubo. Então vamos lá, você vai ver o que aconteceu para que você nunca faça dessa forma que eu fiz. Vamos lá. Bom, como diria João Kleber, para, eu já vou mostrar o que aconteceu, tá bom? Então a gente pega esse gancho, estou aprendendo com os profissionais, pega esse gancho, certo? Essa tensão aí, o que vai acontecer? Mas antes, deixa eu falar do nosso curso. Tá a fim de aprender refrigeração? Tá a fim de aprender máquina de lavar roupa? Estou deixando os links do meu curso aqui embaixo. Conheça os nossos cursos, link na descrição do vídeo. Vai aqui embaixo, dá uma olhada, tá certo? Os nossos cursos, refrigeração e máquina de lavar, é para quem não sabe nada, certo? Porque a gente começa do zero, zero mesmo, para quem não sabe a diferença de uma porca para um parafuso. Vai aprender e vai se tornar técnico de refrigeração, vai aprender uma profissão, vai trabalhar por conta própria, vai dar uma virada de chave na sua vida profissional? Tá bom, é isso aí. Clica no link aqui embaixo, tá bom? Vem estudar no portal comigo, na minha opinião, o melhor curso online do Brasil, tá bom? Inclusive tem até o curso de controladores digitais também. Esse daqui é para quem já é técnico de refrigeração, tá bom? E o preço, pequenininho, tá bom? Muito acessível. No primeiro atendimento você recupera o valor investido. Legal? Posso voltar com o vídeo agora? Vamos ver o que vai acontecer quando eu cortar esse tubo? Dá uma olhada só. Olha o que aconteceu. Porque tinha muita pressão, jogou um monte de óleo ali para dentro do evaporador, do freezer, certo? Então, deu um trabalhão para você tirar o óleo. O óleo ele tem um cheiro característico dele e a gente não queria deixar com cheiro, é lógico. Tudo que a gente não quer dentro da geladeira é um cheiro estranho, certo? Então, quando você for fazer esse tipo de serviço, não deixa com pressão dentro do sistema, tá bom? A quantidade de óleo perdido aí é insignificante, tá bom? Não se incomoda com isso não, tá legal? Agora a questão de ter sujado o gabinete é o que mais me chateou aí. Aqui deu mais trabalho. Legal? Aí o que eu tô fazendo? Eu tô já organizando a posição dos tubos, certo? Para colocar minha junta locking aí. Legal? Então ali... como eu gosto de deixar os tubos. Repara só
Ó. Aí uma gota é suficiente, mas a posição aí para colocar essa gota é que é complicada. Certo? Porque ela escorre. Vamos lá. Então, ó, repara o seguinte, que eu deixo os tubos passando um pelo outro. Para quê? Eu chamo, nem sei se existe, se esse termo é correto, mas eu chamo de efeito de mola. Então eu crio uma tensão nos tubos, para quê? Para que um force contra o outro, entendeu? Para no momento que eu estou fazendo a junta locking, eles estão forçados um para o outro. Isso daí melhora bastante o processo, certo? Da junta, ok? Sempre toma cuidado com isso, porque senão você tá apertando a junta e os tubos estão fugindo um do outro, certo? Então não é legal. Ó, aí eu vou forçar esse tubo para cima e vou criar esse efeito de mola, se é que esse nome, se esse termo é correto. Certo? É meio chatinho mesmo, tá bom? Meio chatinho porque essa junta ela é bem justa, certo? E ela tem que ser justa mesmo, porque se ela não for bem justa, pode ficar com vazamento. Ok? Nesse caso, eu não vou usar o alicate locking, certo? Eu não ando com o alicate locking dentro do carro, né? Ele é muito caro, eu só saio com ele quando eu sei que vou usar, mas eu sempre tenho uma chave alternativa, tá bom? O alicate, ele é melhor no sentido que ele é mais rápido para fazer o serviço, certo? Mas a chave faz o mesmo serviço, só é um pouco mais lenta. Por exemplo, esses ajustes aí que a gente tem que fazer, tudo demora mais um pouquinho, certo? E aí a questão do aperto, é na manha, é tranquilo, um ladinho de cada vez. Ó, aí o Leonardo tá junto comigo, ele tá dando aquela forçadinha para ter certeza que os tubos estão indo de encontro um com o outro. Eles têm que estar bem tocando no outro mesmo, lá dentro do locking, certo? Para ficar bem feito o serviço. Ó, se fosse o alicate eu já teria terminado tranquilamente essa junta, tá? Mas é o que eu falo, de vez em quando eu falo a respeito de alicate, de chave locking, a questão do preço. A questão do preço é o problema, certo? O preço de um alicate locking, você compraria aí praticamente 10 chaves alternativas. Então, se fosse hoje, é porque na época que eu comprei, primeiro, não havia chave alternativa e segundo, estava muito barato esse alicate. Eu paguei muito barato no meu, foi uma pechincha que eu encontrei, aí eu rapidamente comprei esse alicate, certo? Mas depois eu quis comprar a chave também, até para poder testar e poder indicar, né, para o pessoal. Porque tem gente, às vezes, que usa anilha, usa outras coisas. Eu não indico usar anilha, tá bom? Eu já tenho até vídeo falando por que eu não gosto de anilha. Certo? Anilha serviria muito bem se fosse para unir cobre com cobre. Mas a parede do alumínio é muito frágil. A anilha, ela... Ó, eu não gosto, tá bom? E o melhor jeito, na minha opinião, é junta locking. Tá certo? Eu sei que sempre que eu falo sobre isso, um monte de gente fala, eu teria soldado. Eu teria usado anilha. Não, eu uso junta locking, tá bom? Na minha opinião, é a melhor solução para esse tipo de caso. E eu não tô nem ouvindo o que tá acontecendo, esqueci de pôr fone de ouvido. Vamos lá, agora. Legal? Por que a gente está esticando isso dessa forma? Para colocar aí o tubo esponjoso. Correto? O que acontece se você não colocar o tubo esponjoso? Ele pode começar a suar o tubo 516, ele vai suar, ou pode formar até gelo, certo? Vou tirar o excesso. Ó, e esse excesso eu não vou jogar fora, tá? Depois eu vou colocar ele de volta. Eu vou tirar essa parte aí para soldar, certo? Não adianta você soldar com esse excesso de tubo esponjoso aí, que vai derreter. Então eu faço a solda e depois eu corto o tubo de lado e aí eu coloco abraçando o pedaço que ficou de fora. Tá bom? Esse pedaço que ficou de fora,
a gente vai colocar. Ah, dá uma olhada só sobre o vazamento aí, ó. A gente já tinha feito todo o serviço do capilar, trocado filtro. Aí a gente percebeu esse óleo saindo do tubo de sucção. Então, provavelmente, ele deve ter sido a causa até do entupimento do capilar, certo? Começou a trabalhar sem gás, então, a princípio, a gente achava que era só o entupimento do capilar, mas não era. Ele começou a trabalhar sem gás, o que que acontece? O compressor começa a jogar muito óleo para o sistema, e aí, né, e acaba entupindo o capilar. Então, trocamos o capilar, agora o tubo, tá bom? Então esse filtro aí é um filtro novo, tá legal? Você não viu, foi trocado no outro vídeo onde a gente mostra trocando o capilar, ok? Dividimos em dois esse atendimento, sabe? Porque a gente só percebeu esse vazamento depois de tudo já pronto. Até a carga de gás a gente já tinha feito, certo? Por isso que quando a gente cortou lá o evaporador, saiu aquele gás. Certo? Então vamos lá, ajustar as posições e fazer essa solda. Hoje a gente vai usar o maçarico Turbotosh, tá bom? Em alguns vídeos nossos você vê a gente usando o Turboset 90. Mas sempre a gente está variando, sempre para estar trazendo para vocês que dá para trabalhar com os dois modelos, tá? O Turboset ele é bem mais rápido, né? Mas ele também é bem mais caro. E os refis são mais caros, não é nem pelo preço do maçarico, é mais pelo preço do refil. Eu sei que às vezes fica inviável para muita gente. Ó, nesse caso é um tubo de 5,16 e teoricamente ele deveria servir tranquilamente nesse outro tubo que é um tubo de 1/4, que é o tubo de sucção que vai no compressor. Porém, quando você corta o tubo, ele perde medida, então você precisa largar ele, tá bom? Então foi o que a gente fez ali, alargamos o tubo para ele poder encaixar tranquilamente. Então é um tubo de cobre com cobre, você não precisa usar fluxo, certo? Tá aí o Turbotosh. Nesse caso a gente está usando esse Turbotosh, é um Besomatic original, tá bom? Mas existem vários maçaricos, né, dessa categoria. E que o Besomatic é a grife dos maçaricos, né, Turbotosh. Certo? Mas poderia ser um EOS 757, vai muito bem. Tá bom? Inclusive o EOS 757 é o que eu tenho recomendado. Inclusive, todos os meus vídeos, eu deixo um link aqui embaixo com a lista de ferramentas. Então, se você clica lá, você é levado para uma página onde eu tenho várias listas de ferramentas. Aliás, tem uma lista com várias ferramentas, praticamente todas as ferramentas de refrigeração e de máquina de lavar também nessa lista, tá bom? Então, se você precisar comprar ferramenta, vai lá. É uma forma que eu tenho de ajudar o pessoal que acompanha o meu canal a encontrar. Todos os meses eu atualizo essa lista, certo? E coloco lá o melhor custo-benefício. Ah, deixa eu dar uma dica para vocês, ó. Essa bombinha de vácuo, eu acabei de gravar um vídeo. Esse foi o último vácuo que eu fiz com ela, antes de fazer uma manutenção nela. A gente trocou o óleo, desmontou ela antes, fizemos uma limpeza. Ficou bem legal o vídeo. Eu vou deixar lá no final desse vídeo aqui, eu vou deixar o serviço, para você ver o serviço que a gente fez nessa bomba de vácuo. Ela estava boa, trabalhando bem, mas bomba de vácuo é assim, você sempre tem que fazer troca de óleo. A cada 10 ou 12 vácuos que você faz, você troca o óleo. E nesse caso, a gente, além do óleo, a gente vai fazer uma limpeza. A gente vai remover aquela carcaça, né, da bomba e vamos fazer uma limpeza ali. Essa limpeza é recomendável aí a cada 3 a 5 anos, certo? Você fazer uma limpeza. Então eu vou deixar no fim desse vídeo, eu vou deixar o link para você assistir esse outro da bomba de vácuo. Tá legal? Ah, agora a gente sim colocou o gás, né? Pressurizamos o sistema, é um sistema com R600. Fizemos a carga com a balança, colocamos um pouco menos de gás
do que o normal. Sempre que eu mexo na tubulação, eu coloco algumas gramas a menos, umas 2 ou 3 gramas a menos, porque a gente não sabe exatamente o desenho que o tubo faz, então eu prefiro colocar menos. Se houver necessidade, eu complemento depois, tá bom? Então a gente colocou algumas graminhas a menos. Estou fazendo o teste e a gente vai ver como ficou. Ah, outra coisa, eu não mostrei aí, mas aquele tubo ali de sucção antigo, eu selei ele, tá bom? Com alicate lacrador. Justamente porque, até para não ficar entrando ar no sistema, sei lá, é pouca coisa, mas vai que... Certo. Pronto, ligamos. Tem um pequeno delay, né? Um retardo quando você põe na tomada a geladeira. Primeiro ela faz uma sequência de autotestes antes de ligar. Prontinho. Você vê que a pressão do R600 bem baixa, estava menos de 30 PSI, tá bom? Um pouco acima de 20, quase 25 PSI. O R600 trabalha com a pressão muito baixa, certo? E trabalha com pressão negativa. Eu sei que você já está careca de saber isso, mas não custa falar, certo? Prontinho, agora sim, nossa geladeira ficou 10. Beleza? Gostou da técnica? Você faria diferente? Você colocaria o tubo embutido? Como você faria? Legal? Deixa aí nos comentários. Outra coisa, deixa aquele like se você gostou. Se você não gostou também, deixa aquele like do mesmo jeito, mas coloca nos comentários por que você não gostou, o que você gostaria de... o que você faria diferente. Se inscreve no canal, ajuda o Portal Refrigeração se tornar o canal mais relevante da área de refrigeração. Posso contar com você? Valeu demais! Bom, até a próxima. Ah, não esquece, eu vou deixar aqui, ó, o vídeo sobre a bomba de vácuo, a gente fazendo a manutenção. Ficou bem legal para você fazer a manutenção na sua também. Tchau, Inter!